Hello, turma, Rogério Silva aqui, continuando com vocês. Então, no vídeo passado, nós fizemos aqui o layout base, né? Vamos dar uma olhada como é que ele se apresenta aqui, um instante. Isso daqui, ele se apresenta assim, não teve nenhuma interferência porque a gente não aplicou nenhuma regra, não fizemos nada nisso ainda, tá? Eu vou deixar a carinha do Rogério apenas nos vídeos que tiverem menos código, porque aqui a tela vai ficar um pouco apertada para tudo isso, tá bom? Então vamos botar aqui um estilo.css para que a gente já comece a ver aqui alguns efeitos, né? Posso ver. Deixa eu botar aqui uns resets, né? Deixa eu botar aqui um margem zero, é bastante comum a gente fazer isso. E botar também um box sizer, border box. Esse é um reset bastante comum que a gente utiliza por aí. Tranquilo. Agora eu vou começar a aplicar aqui as nossas regras CSS comuns. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui no nosso container, né? O nosso container, ele precisa ser, deixa eu botar para cá, para que a gente já possa ver aqui lado a lado, né? Para ficar legal. Beleza, tá aqui. Vou botar mais ou menos assim. Vou botar o carinha aqui por fora. Deixa eu ver. Aliás, eu vou deixar como estava, não é que a gente sentir necessidade de fazer isso, eu boto lá. Porque eu vou precisar abrir os slides ainda, ele vai ficar meio compactado lá, né? Tudo bem. Então, aqui no estilo CSS, como o meu container ele está identificado via ID, porque é um só por página, por isso que a gente botou o ID, então o seletor de ID é o hash, eu boto o nome dele aqui. Esse nome container, gente, não é uma regra CSS. Em ID você bota o que você desejar, certo? Lógico que vai botar um nome que tem uma semântica adequada, que tem um sentimento naquele sentido ali que você está fazendo, tá? Então, se tá com um container de alguma coisa, se chama de container mesmo. Tudo bem? Eu vou botar uma borda nele, né? Border. O border, vocês lembram que é o muro, né? Vou botar até uma borda aqui de 2 e vou botar um gray para ficar assim um pouquinho. E a outra coisa que eu vou fazer logo nele aqui é dizer que ele é display flex. Nesse momento, o nosso container já passou a ser um flex, né? Ele já vai ser display flex, significa que ele é um container flex. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok, ID container. E agora os nossos itens, vou só botar os seletores dele aqui, mas não vou fazer muita coisa com eles. Como é um seletor de classe, a gente utiliza o ponto. Então, eu vou botar flex item, que foi o nome que eu escolhi para eles, e eu vou dar uma largura aqui para eles. Width, eu vou botar uma largura aqui, eu poderia botar assim, né? 100 pixels, né? 100 pixels. Mas eu quero utilizar a unidade rand, eu posso pegar 100 e dividir por 6 aqui, que vai dar mais ou menos 6 rand. 6 rand dá mais ou menos 100 pixels aqui no na nossa página. Tranquilo? Eu estou achando que não está aplicando ali as regras, né? Deixa eu olhar por que ele não está aplicando aqui as nossas... O ID container está aqui. Deixa eu só ver aqui, eu não estou achando que ele está aplicando, não, mas vamos aqui, background. Quando a gente estiver em dúvida, a gente vai e bota um background red, assim, para ter uma certeza que as coisas não estão acontecendo, tá vendo? Não está acontecendo. Mas, professor, claro que não está acontecendo. Por quê? Porque o senhor não linkou com a página. E aí, eu acabei de passar por um problema que vocês vão passar aí com bastante frequência. O meu CSS está aqui, tudo bem, mas só o fato dele estar aqui na mesma pasta e tudo, não significa que ele vai aplicar automaticamente. Você tem que informar para a sua página, via link, aqui é o link, do tipo CSS, onde estão as regras CSS para você. E agora, quando você vier assim, por que eu percebi lá que não estava? Porque o padrão do CSS Flex, do fluxo, né, é row, né, é na linha. E eu botei CSS Flex lá e não funcionou. Beleza? Tá bom como fazer o layout desde a base? É bom para vocês, é bom para mim, que a gente vai vendo na prática, como na prática é diferente da teoria. Muito bem, tá aqui. Eu vou tirar esse background vermelho. A gente utilizou ele apenas para servir de layout para a gente. Tudo bem, tá aqui a nossa borda. Tá aqui bonitinha, tudo tranquilo. E tá aqui o width. Eu vou botar aqui o seguinte. Deixa eu botar aqui um height. Deixa eu botar aqui um height nele também de 6
hand, né? Vamos ver o que acontece. Vejam só como ele está aqui, né? E vou botar mais coisas para que a gente possa identificar esse nosso container. Eu vou botar também uma borda nele, né? Border, vou botar de 1 pixelzinho só. E vou botar, eu estou aqui com as paletas de cores. Deixa eu escolher aqui uma cor para nossa borda. Eu vou botar essa daqui, né? Daqui. E quando a gente utiliza em hexadecimal, vocês lembram que a gente tem que colocar o hash, né? Isso. Muito bem, tá aqui as nossas caixinhas, tudo tranquilo. Deixa eu botar uma margem nela, só para se afastar de tudo, assim, vocês lembram, né? Para que serve a margem. Então eu vou botar uma margem geral aqui de 0.7 rena, eu poderia botar somente 10 pixels, assim, direto. Vocês já vão ver que se afastou de todo mundo, né? Ficou legal? Tá legal. Professor, como é que bota as bordinhas arredondadas? Observem que na aula a gente vai aprendendo várias coisas. Não aprendendo, mas praticando, né? Perfeito. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E aí eu já quero mostrar aqui para vocês, aqui no nosso container, observe que a gente não colocou nenhuma outra propriedade aqui do Flex, mas a gente já poderia brincar um pouquinho aqui com Flex Direction, né? Flex Direction, só olhando aqui para vocês, mostrando mais uma vez, a caixa principal ela é dita o container. E os itens, né, qualquer elemento que esteja dentro do container, ele automaticamente se torna um Flex Item, tá bom? A aula é bem lentazinha mesmo, que é para você ir fixando, olhando devagarinho, tudo bem? Você vai dando feedback aí no vídeo, professor, gostaria que fosse assim, achei legal, pode ir comentando, não tem nenhum problema. Então a primeira propriedade aqui que a gente vai dar uma olhada é a Flex Direction. A Flex Direction vai mudar o comportamento de disposição de novos itens que forem chegando aqui na nossa página. Então, nesse momento aqui, observem que se eu colocar aqui na minha página um novo item, né? Eu vou botar aqui um sexto item, que é o box 6. O que acontece é que o box 6 ele apareceu aqui após o 5, tá? Mas isso tudo na mesma linha. Eu vou mudar o Flex Direction, vejam só, no container. Eu vou botar Flex Direction, e vocês estão olhando aqui, eu vou botar, ele está do tipo row, né? Não vai ter nenhum efeito aqui, ó, ele está na linha que é o padrão, e eu vou botar ele para coluna. Observem o que vai acontecer. Olha, abri aqui a página, ele ficou na vertical. Então você pegou o seu container, e agora o seu container, a regra de disposição de novos elementos vai ser de cima para baixo. Tá tranquilo? Então, Flex Direction é a nossa primeira propriedade de regras dentro de um container Flex. Para ele se tornar um container Flex, Display Flex. Display Flex. Pronto, já vai. Na hora que você bota, no instante que você coloca ele como Display Flex, tudo isso aqui já acontece. Ó. Os itens passam a ser Direction Row. No eixo principal, que é o Justify Content, depois no eixo secundário e por aí vai. Essas são as três propriedades principais. Então, no eixo principal, aqui na Flex Direction, ele vai ser horizontal ou vertical. Certo? E o eixo perpendicular, que é o Cross Item, ele vai, enfim, vai deixar ele quietinho lá, mas o que importa é que neste momento aqui, o eixo principal é o eixo vertical. Né, porque a gente está em coluna. E o eixo secundário, que é o cross-axis, ele vai ser o horizontal. E quando a gente tiver com row, aí inverte. Né? O eixo principal aqui é o horizontal, ou seja, onde os novos elementos irão aparecer. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, né? Não é algo muito difícil, assim. Vamos avançar aqui e ver mais propriedades. Isso aqui foi o que a gente viu acontecer neste instante. Tranquilo? Beleza. Uma segunda propriedade que tem a ver com os containers, que é para você dar um regramento para todos os itens, é sobre essa wrapper. Né? Essa wrapper. O que vai acontecer quando a gente tiver mais elementos do que a linha comportar? Essa é a propriedade wrapper. Então você vai dizer no wrapper. Não, cara, não é no wrapper. O que vai acontecer é que ele vai botar uma screw, né, uma barra de rolagem horizontal. Mas se você pôr wrapper, ele vai se ajustar ao tamanho da nossa tela e vai botar os itens para uma linha seguinte. Mas vamos dar uma olhada aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero botar umas coresinhas nesse negócio. Vamos supor que eu queira utilizar aqui uma paleta de... Eu vou usar essas coresinhas aqui, elas estão bem levezinhas, né? Eu vou botar essa aqui na primeira
caixa. Então vejam só, como é que eu faço para botar uma cor de fundo em cada uma dessas nossas caixas? Eu vou utilizar o seletor de ID, porque é uma propriedade específica, não é uma propriedade geral. Então em Flex Item eu estou botando propriedades para todos. Eu quero uma específica, então eu vou pegar diretamente o ID, que é o nosso box 1, que é a nossa caixa 1, né? Assim que eu chamei, box 1, box 2, e vou botar aqui, não é color, a propriedade color, ela é a propriedade do texto, certo? É uma propriedade de texto. Vamos dar uma olhada aqui, olha, vejam só, eu botei o verdinho ali, ó, o texto ficou verdinho, não deu nem para ver ali direito, tudo bem? Quando a gente quer mudar o fundo, a gente utiliza a propriedade background ou background color. Background ele tem mais coisas do que somente a cor, mas se você botar apenas a cor, ele vai funcionar. Vejam como a caixinha ficou ali adequada. E agora eu posso até tirar a borda, a cor da borda ali, se eu desejar, porque eu não vou nem precisar dela. Mas deixa ela quietinha, depois que eu botar em todos eu faço isso. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar todos aqui. Observem que eu estou usando como oportunidade a aula para a gente ir praticando outros temas e assim vocês vão ficando mais práticos. Beleza, ficou tudo aqui bonitinho, eu só quero agora botar as nossas cores aqui. A próxima eu vou colocar esse azulzinho, que é na caixa 2. Na terceira eu vou botar esse roxinho aqui, que é a 3. Vou botar este outro. E por fim, vou botar esse pink aqui. Não sei como é que ficou a paleta aqui, mas está seguindo a nossa paleta ali, né? Beleza. E tá aqui as nossas caixinhas, eu posso inclusive tirar a borda, né? Professor, se eu tirar a borda, né? Então, Ctrl barra para a direita, ele bota esse comentário e você já vê como que faz o comentário em CSS também. Veja só que ficou legal, né? Ficou bacana demais. Muito bom. E aí, vejam só, olha que coisa interessante assim, né? Já ficou tudo bacaninha assim. Vamos puxar aqui para ver o que acontece, né? Deixa eu botar aqui o nosso aqui embaixo, vou abrir aqui. Se eu puxar aqui, o que vai acontecer, né? Vejam só. Ele vai comprimir até onde dá. Ele vai comprimir até onde dá. Vejam só, isso ele vai reduzindo aqui, que ele não vai mais que isso. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Botar aqui 6, o que vai acontecer? Tá ali a nossa sexta caixinha, né? E ele vai encolhendo aonde dá. Vejam só, ele não preservou o tamanho e mandou descer ali, certo? Por quê? Porque está no wrapper. A gente viu que o padrão, vejam só aqui de novo, essa propriedade aqui, wrapper, está no wrapper por padrão. E o que vai acontecer se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui no nosso container e botar a propriedade flex wrapper para wrapper. Eu vou mudar o valor padrão. O que vai significar isso aqui na prática para a gente? Tá aqui, né? Vamos aqui. Observe que tem um sexto elemento ali, que vocês não estão vendo. Olha, ele desceu. Deixa eu botar uma corzinha nele aqui no nosso sexto elemento também. Eu vou botar a mesma cor da caixa 4. O box 6. Deixa eu botar o identificador dele 6, está aqui já. Observe, 6 ficou na cor da 4. Observe que ele não vai encolher mais, porque agora ele tem uma outra regra. Vejam só, ele tem a regra do wrapper. Ou seja, se não couber, você pode descer. Você pode descer. Então ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai olhar, eu posso encolher? Posso encolher. A gente vai ver as regras de encolhimento mais na frente. Posso encolher. Então eu vou encolher enquanto der. Se eu não puder encolher, eu vou descer, se o wrapper assim permitir. Se não puder encolher nem descer, eu vou botar uma barra de rolagem. Certo? Para a gente finalizar esse vídeo aqui, deixa eu fazer o seguinte. Professor, como é que faz para botar esse número no centro aqui, né? Porque eu estou incomodado aqui com ele. A gente pode utilizar o próprio CSS Flex para isso. Se eu assumir que cada uma dessas caixas também será um container flex, ou seja, ela é um item num contexto, mas tudo que está dentro dela eu também quero botar para obedecer CSS Flex. O que eu posso fazer? Então, isso aqui não representa os danadinhos lá, eu posso dizer também que ele é flex. Olha, você também vai ser um display flex, então você é um container também. Além de você ser um item de um outro container, mas os elementos que estão dentro de você, eles passarão a ser
também gerenciado por flex. Então, veja só, e a gente já aprende uma segunda propriedade, ou na verdade duas próximas propriedades, que é Justify Content e Align Items. Vocês lembram que o Flex Direction ficou por padrão row. Então, aqui se eu botar um outro elemento dentro da caixinha, ele vai ficar lado a lado, certo? Vai ficar lado a lado na mesma linha, porque o padrão é row. E no eixo principal, eu vou fazer o seguinte. O Justify Content, ele vai dizer pra gente exatamente isso aqui. Cara, como é que você quer no eixo principal? Que os caras fiquem no começo, que eles fiquem no final ou que eles fiquem no centro? Então, é a disposição do espaço excedente. Na prática é isso. O que sobra você quer que eu faça o quê? O que deixe sobrando para o final? Então, você bota os elementos no começo. Você quer que o espaço que esteja sobrando venha para o começo, então você põe os elementos lá para o final. E o que eu quero é isso aqui, olha, os espaços excedentes boto no começo e no final, o que vai dar o nosso aspecto de center, tá? Então eu vou botar aqui, ó, Justify Content Center. E a gente já vai observar que os nossos números ficaram no centro, isso no eixo principal, no main axis que a gente viu lá. Então, no eixo principal. Qual é o eixo principal da horizontal, né? Do row? É a horizontal. E agora no eixo cross, que eu quero que esses números fiquem no centro. É a propriedade Align Items, certo? E a mesma coisa eu vou botar o center, porque as propriedades são muito parecidas. Olha aqui, Align Items. Ele, por padrão, vai por Flex Start, tem o Flex End e tem o Flex Center, que é o que a gente está querendo. E tem outros aqui que a gente vai ver com o tempo. Tranquilo? Então, se eu pôr aqui Center, como essas próprias caixinhas, olha, vejam só que interessante. Como essas próprias caixinhas, elas também são flex, isso ficou assim. E agora eu posso brincar um pouquinho aqui com fonte, né? Para aumentar o tamanho do texto, é um font size, que eu vou botar aqui o 3 ren, né? Que vai dar um texto bem grande, né? Ficou muito grande, eu vou botar 2 ren. Porque o padrão são 16 e aqui ficou com um tamanho 32, né? 32. E para mudar a cor do texto, só para vocês se acostumando, vocês lembram que color é a cor do texto aqui, né? E background aqui é a cor do fundo, né? Dos elementos que a gente tem. Tá tranquilo, gente? Então, nesse vídeo a gente aprendeu como tornar um container flex, sobre a propriedade Flex Direction, como é que eu gostaria que os novos elementos fossem colocados, se na mesma linha ou em colunas. Vimos um pouquinho aqui do wrapper também, que é o comportamento do que vai acontecer quando não couber todo mundo. Por padrão, ele vem no wrapper. Se vier no wrapper, a depender das outras propriedades, ele vai tentar encolher, se a regra permitir encolher. Esse momento permite. Tá bom? Então tá aqui o no wrapper e ficou muito legal. Tá bom? Na próxima aula a gente vê mais algumas propriedades flex, tanto de container quanto de items.